O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e hoje vai ser um programa, como tem sido, edificador. O objetivo aqui hoje é edificar a sua vida, contar um pouquinho do que Deus faz na vida daquelas pessoas que deixam Ele agir e tentar levar para você aí na sua casa, para as pessoas que vão assistir pela internet, no canal da revista, no www.revistaliança.com.br, um pouquinho do muito que Deus tem feito na vida das pessoas. Às vezes é tão difícil a gente deixar Deus agir, a gente até quer, mas é difícil abrir a porta, é difícil deixar que Ele realmente entre no nosso coração e principalmente deixar que os planos dEle estejam acima dos nossos. Mas tem gente que consegue fazer isso de verdade, que consegue realmente abrir mão dos seus sonhos em favor dos sonhos de Deus, da sua vida, das suas escolhas em favor dos sonhos de Deus, das escolhas de Deus. Fácil não é não, mas vale a pena. Eu tenho tentado fazer isso na minha vida, conheço muitas pessoas que têm tentado fazer isso também e conheço algumas que já conseguiram fazer isso. É claro que é constante, é uma busca constante, você nunca está pronto, mas você vai buscando a cada dia mais ouvir a voz de Deus, seguir o conselho dEle, ouvir o que Ele tem para a sua vida, os planos dEle para a sua vida. E aos poucos você começa a ouvir. Quando a gente fala isso com uma pessoa que não conhece ainda a palavra, que não tem intimidade com Deus, essa pessoa fica assim, mas você ouve a voz dEle? Sim, você ouve a voz dEle. Claro que é um processo, é uma busca cada dia mais intensa, mas você ouve a voz dEle. E é um pouquinho disso que a gente vai ver aqui hoje, no testemunho de hoje. É um pouquinho da história de uma pessoa que vocês que acompanham a programação da ETV Centro Minas já conhecem, mas como eu costumo dizer, na verdade como uma grande amiga minha costuma dizer, a Keile, sempre tem uma história atrás da canção, né? Então sempre tem uma história, sempre tem um testemunho atrás daquela pessoa que a gente vê, que você está acompanhando, que está ali no seu dia a dia. E essa pessoa, por mais que entre na sua casa todos os dias, a maioria de vocês não conhece ainda o outro lado da história, o que está atrás aqui das câmeras. E é isso que a gente vai conhecer hoje. Hoje a gente vai ouvir o testemunho do Mestre Apolo. Oi, pastora, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Obrigado por ter aceito meu convite, de estar aqui com a gente hoje, contando um pouquinho da sua história, um pouquinho do que Deus tem feito na sua vida. Como eu já falei com o senhor, esse espaço, a aliança com você, não é meu, é nosso. Eu dependo de vocês, porque o que está edificando a vida das pessoas em casa não é a minha história, vai ser a sua, vai ser o que Deus fez na vida de cada pessoa que já passou por aqui. E eu sei que hoje é um tempo que o Senhor separou para que a gente conheça um pouquinho mais da sua história e que isso toque a vida das pessoas que estão em casa. Muito obrigado por ter vindo, pastor. A paz, Carol, a paz você que está assistindo. Eu fico honrado de estar aqui na programação da Aliança. Até porque a gente já vem trabalhando juntos, né, por um tempo. Sim. E eu fico feliz do trabalho da revista Aliança ter se tornado um programa de televisão. Então isso é graça, isso é a capacidade de ouvir a voz do Senhor que nos leva sempre a lugares mais altos. Estou honrado e nós estamos aí para conversar, para tentar responder algumas coisas, tentar passar algumas coisas. E eu tenho certeza que o Senhor vai estar trabalhando, né, na vida das pessoas que estão acompanhando e edificando a nós mesmos. Amém. Pastor, o senhor nasceu em um lar cristão. Quem não nasceu, quem não teve essa bênção, sabe a diferença que faz. Mas como que foi isso na sua vida? Como foi a sua infância, na sua casa, os primeiros contatos com Deus, com a palavra? Como que foi? Bem, graças a Deus, eu de fato nasci em um lar cristão. E isso eu dou muita ênfase a uma pessoa que ele é fundamental, que é o meu avô. Ele é uma pessoa que eu tenho assim, uma grande admiração, porque pelo fato de eu conhecer o Evangelho, mas isso eu não devo diretamente aos meus pais, como a maioria tem.
Eu devo ao meu avô. E a história do meu avô, eu acho ela fascinante, porque é uma pessoa assim, sem uma cultura acadêmica, sem nenhuma formação. É um homem, ele não sabe ler, não sabe escrever. E há uns 45 anos atrás, na roça, no canto da cidade, e ele costuma falar assim, eu estava lá brigado com a esposa, pensando em mil e uma bobagem, bêbado, ele ligou o rádio e ouviu uma voz do respeitado para mim e já falecido Davi Miranda, falando pelo rádio. Ah, você que está aí, brigado com a esposa, sem futuro de vida. E ele falou assim, meu avô falou que assustou naquele momento, a palavra impactou, e levantou da cama e falou, você está falando é comigo. E aí depois dele ouvir aquela mensagem do Davi Miranda, o Davi Miranda fez o apelo, né? Quem quer aceitar Jesus, mudar de vida? O meu avô pela rádio aceitou esse evangelho e aí continuou a seguir esse Deus pela rádio. Não tinha igreja perto nenhuma na roça, não tinha nenhuma comunidade evangélica, passou muito tempo até que ele foi conhecer e continuar a história. Então, assim, dessa história que eu acho fantástica da vida do meu avô, para muitas pessoas é simples, mas para mim não é. É uma mudança completamente que ele estava fazendo ali na vida dele, na geração seguinte. Sim, e foi ele e Deus, né, através da rádio. Exatamente, e eu acho isso surpreendente, eu sempre conto isso. A história não começou, né, comigo, começou com o avô. Não começou com o avô, começou na mente de Deus. A gente tem que ter essa ligação. Então foi meu avô aprendendo pela rádio, ensinando os filhos, até depois de alguns anos, ser membro de uma igreja e ter um suporte espiritual para conduzir os filhos no caminho, e isso até chegar a gente que é neto. Então, assim, a minha infância veio com meu avô sendo o exemplo, né? Aí a gente já morava na cidade, aqui em Sete Lagoas, eu vi o meu avô caminhando para a igreja, para abrir a igreja, para fechar, para visitar, e eu sempre fui ligado a ele. É o meu pai espiritual, né, o patriarca da família, e aí foi me despertando, Deus da infância, o desejo de fazer como ele fazia. Glória a Deus. E aí o senhor foi crescendo dentro de um lar evangélico, a vida mudou, né, vindo para a cidade, a vida mudou. E as suas experiências com Deus? Porque o senhor via as experiências do seu avô, a história dele, e a sua história? Eu acho que a história com Deus, ela começa, Carol, no momento que a gente crê na palavra. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde tanta coisa tem para nos tirar do foco espiritual, que quando a gente ouve algo de Deus, a nossa mente tem uma facilidade de desviar. Mas você ouvindo, como agora essa programação, né, nós estamos falando para diversas pessoas, e se as pessoas estiverem ouvindo essa palavra e crer, já tem uma experiência com Deus. Então eu creio que a minha experiência com Deus, ela não veio quando você vê um anjo, você vê um demônio, o céu abre, o monte tem que tremer e tem que cair. Eu acho que a gente acha que é assim, né? Eu não vejo isso. A minha vida é cheia de experiências, mas na simplicidade. Até porque, pela experiência da conversão do meu avô. Sentado em casa escutando a rádio, ouviu e creu, e mudou a vida dele, dos filhos, dos netos, geração. Ainda que quase ninguém vai o ver e saber quem há no mundo espiritual. Um dia, Joaquim Pereira de Oliveira, que é o nome dele, ele creu, e por causa dele eu estou aqui. Glória então, a assim, a gente troca o sobrenatural pelo espetacular. Verdade, eu nunca tinha pensado nisso, do jeito que o senhor está falando, mas olha a responsabilidade dele, olha quantas almas chegaram a conhecer Jesus através da vida dele, e eu digo isso porque hoje o senhor é pastor, então quantas pessoas que estão lá no Templo da Salvação, que se o seu avô não tivesse rendido aos pés do Senhor, hoje poderiam não conhecer Jesus. Nossa, isso é fortíssimo. O nosso corpo, ele arrepia de falar uma coisa dessa. É a responsabilidade que você tem que estar assistindo sobre a sua geração. Você tem uma responsabilidade grande. A sua ação hoje vai decretar o fim, a eternidade de muitas pessoas que você não conhece, mas que está ligado à sua família. É o caso de Abraão. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Olha o que Abraão fez 3.000 anos atrás. Então, a atitude de uma pessoa transforma uma geração. Eu fico triste quando eu escuto alguém falando assim, eu vivo assim, ninguém tem nada a ver com isso. Tem sim.
todo mundo tem a ver com isso. As pessoas que você vai encontrar no trabalho, na faculdade, na igreja, na padaria, na onde você vai, tem a ver com a sua vida. Nós somos agentes, ou de Deus ou do maligno nesse mundo. Ninguém fica no meio do caminho. Isso é forte. Muito. Isso é forte, a nossa existência aí. Nossa, muito forte, pastor. E aí essa mudança, porque eu estou vendo que isso é muito forte, essa influência dele e a responsabilidade. E aí o senhor começou a tratar isso como na sua vida? Desde sempre o senhor teve esse desejo, o senhor queria seguir os passos dele, mas o senhor já tinha esse desejo de ser pastor, de entregar totalmente a sua vida a Deus, ou não? Isso veio com o tempo? Não, Deus da infância, sim, 7, 9 anos, eu já comecei a acompanhar o meu avô e eu vi as manifestações na igreja, dos cultos. Teve o meu tio, filho do meu avô, que foi o pastor da igreja, o qual eu fui membro só de uma igreja chamada Igreja Pentecostal Casa de Deus, onde ele é pastor até hoje, que é o meu tio Afrano. Também teve uma influência grande na minha vida, porque meu avô, ele é o patriarca, mas ele não ministrava, ele abria, era respeitado, mas tinha pessoas, cada um dos seus dons. E o meu tio, como um excelente pastor, com a facilidade grande de ministrar, de cuidar das pessoas. Então meu avô me inseriu, mas quando eu vi o meu tio ministrando, aquilo ali foi uma flecha no meu coração. Eu lembro, eu na faixa dos 9 anos, eu vi o meu tio ministrando, eu falei assim, um dia eu vou fazer igual. Aquilo eu nunca esqueço, porque quando Deus te fala algo, pode passar 30 anos, você vai lembrar do mesmo modo. Então eu lembro na onde que eu estava, a igreja com as 30 pessoas, pequenininha a igreja, mas quando o meu tio ministrou uma palavra, eu falei assim, um dia eu vou fazer igual, eu vou ir além, eu vou viver disso. Eu me perdi no culto sonhando, vivendo o eterno, vivendo o amanhã, vendo ele fazer. E eu creio que isso foi uma marca do mundo espiritual. Literalmente sonhando os sonhos de Deus. Sonhando os sonhos de Deus. Ainda infância, né? Eu vi e falei, eu quero isso para minha vida. Isso, eu creio que aquilo ali foi decretado no mundo espiritual. Minha vida, acho que o que eu ia viver errado depois, não ia conseguir tirar aquilo que eu estava com um desejo forte na minha vida, nas faixas dos 9 anos de idade. E aí, da fase que esse sonho de Deus foi plantado no seu coração, nesse dia dessa ministração do seu tio, até que ele começasse a se tornar realidade, como é que foi? Aí nós entramos numa coisa que ninguém gosta, que é o chamado processo. Né? Deus não trabalha com rapidez, Deus não trabalha com compra de coisa. A prostituição trabalha assim. O homem chega e ele paga para ter um momento de prazer, que muitas das vezes vai destruir o seu corpo, sua saúde, seu dinheiro e sua família. Mas Deus não se prostitui. E os planos de Deus não tem como você adquirir eles como se fosse no meio de prostituição. Então a intimidade com o Senhor, ela leva um tempo, ela tem um processo. Ela vai te custar algumas coisas. E as coisas que te custam são coisas necessárias, porque são experiências. Porque lidar com pessoas é algo muito difícil. Lidar com o mundo espiritual tem uma grande responsabilidade. Se a gente não tiver experiência com Deus, a gente cai. A gente faz do nosso jeito. E destruímos gerações futuras, que é o que nós estamos falando a respeito do caso do meu avô. Destruímos gerações futuras, ainda que eu quero fazer o certo da maneira correta, mas se eu não tiver estrutura, firmeza, experiência, eu vou largar. E muita gente vai sofrer por causa disso. Então eu comecei com os 9 anos, ou antes disso, né, meu avô me inseriu, meu tio, a palavra veio como flecha no meu coração, mas aí eu tenho um processo de ficar na igreja, de saber o que é respeito, de saber o que é autoridade, de saber o que é organização, de crescer com Deus em oração, de crescer com Deus em estudo da palavra. Isso aí a gente vai aprendendo muita coisa na beira do caminho, né? Caminhando, caindo, parando, é a questão do processo. E nesse processo eu tenho para dizer o seguinte, para você que está me assistindo, a respeito do processo, já pegando a oportunidade, que a gente não aguenta deixar de pegar como experiência. O processo ele é doloroso, ele custa, dá vontade de parar, dá vontade de largar tudo, e quando você pensar que não tem jeito mais, é aí que de fato você está ganhando experiência. O segredo é não deixar de congregar, não deixar de temer a Deus, e nunca ter o líder e a pessoa do seu lado como inimigo e como alguém impedindo de você crescer. Pelo contrário, ter aquilo como a oportunidade de você se tornar melhor. É assim que nós crescemos,
né? Se eu puder dar uns pontos básicos Claro, da vida aí, eu acho fique que à vontade, isso é pastor. fundamental. E nesse processo, porque realmente o processo é doloroso, é demorado, e às vezes tem pedras, e às vezes a gente tropeça, e às vezes a gente cai. Durante esse seu processo, pastor, o senhor ficou o tempo inteiro inserido dentro da igreja? Teve algum momento que o senhor deixou que o mundo falasse mais alto, ou se afastou um pouco? Teve essa fase que é comum na vida de todo mundo? Teve sim. Vamos lá, eu ingressei como criança, né? Com os 9 anos eu tive esse desejo da parte do Senhor, eu aceitei esse desejo, porém a igreja, há uns 15 anos atrás, é uma igreja assim, muito doutrinária, em doutrina de proibição. Então eu fiquei na igreja lá de criança até meus 15 anos. E eu tive uma facilidade muito grande, eu recebi de Deus uma facilidade muito grande, eu creio, de entender as coisas da palavra do Senhor e de saber o que pode, o que não pode, o que é liberdade, de ter uma interpretação. Eu tinha o meu líder, que é o meu tio como pastor, esse tio meu ele tem outro líder que vinha de São Paulo e assim vai. Mas eu não dependia só de um líder para me entender. Eu comia a palavra do Senhor. A minha adolescência eu passava lendo, relendo e buscando conhecimento. E com esse desejo de fazer, eu também eu não deixo de ser humano, não deixo de ser jovem. Eu não deixava de querer as coisas. Então, uma das coisas que me fez afastar um pouco da congregação e do congregar foi a doutrina que me proibia. Me proibia de jogar bola, me proibia de praticar esportes, me proibia de assistir televisão. Era uma igreja muito tradicional, muito tradicional, rigorosa, muito né? rígida. E eu não digo que isso era culpa do meu avô nem do meu tio, porque isso faz parte da igreja. Eles recebiam a ordem, eles tinham que passar. Esse é um tema, pastor, muito polêmico. Muito polêmico. Então eu vou pedir ao senhor que a gente faça um intervalo pequenininho e a gente volta já para ouvir essa parte que eu acho que realmente é interessante para todos nós. É rapidinho, a gente já volta.